Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, nos fortalece, nos capacita, o nosso guarda, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, aquele que sempre nos sustém e nos fortalece, aquele que a sua graça nos basta, aquele que sempre nos ensina. Se tiver de gloriar em algo, antes examinai a si mesmo a ponto de serem achados como cumpridores por meio do Espírito daquele que tudo opera e executa dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, aonde ele nos ensina sempre examinar a si mesmo e não useis de vãs comparações. Examinai sempre se o Espírito procede do Senhor, porque a palavra diz, afirma, já daqueles tempos afirmava que iriam surgir falsos enganadores, ludibriadores. A palavra diz que eles fariam até mesmo fogo cair do céu. E se até mesmo aonde muitos são chamados e pouco são os escolhidos, se não ficassem firmes num alimento sólido, do qual se alcança o discernir entre o bem e o mal, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Por isso temos que sempre exercitar as boas obras, a fim de que a fé seja aperfeiçoada e o nosso discernimento seja aguçado. A palavra diz outra vez: vereis a diferença dos que servem o tsadik, o justo, assim como os que servem o racham, o maldoso. Mas todo aquele que está segundo o discernimento não é enganado. Jesus, ele nos ensina, ele foi traído, mas não enganado. Ele já dizia: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo, aonde para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras, do qual Davi disse que até aquele que comia comigo à mesa haveria de o trair. Tudo aquilo que foi dito nos profetas, nos salmos, nas lamentações, nas leis, quando ele pregado ali naquele monte de Sião, se cumpriu. Aquele que disse está consumado, aquele que disse que ninguém poderia passar por aquele batismo antes dele. Mas todo aquele que após mim negar a si mesmo, crucificar as paixões da carne e fazer não a própria vontade, mas a vontade do Senhor, estaria também bebendo do cálice. Aquele que disse: se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Ainda que ele fizesse a própria, ele sendo a verdade, ele estaria cumprindo, assim como seu testemunho verdadeiro e fiel. Mas ele nos disse desta forma para que sejamos seus imitadores. Assim não fazemos a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos recrutou através do Deus Altíssimo, que nos disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos ensina: anunciai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, para aqueles que queiram se arrepender, assim como aborrecei o mal constantemente. Não se deis vencido pelo mal, mas antes aborrecei o mal constantemente. E assim, dia após dia, nós anunciamos para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, assim como também tudo aquilo que ele está a proceder. A palavra diz que a glória dos homens é revelar as coisas do Senhor, aonde aquele que revela
somente por meio daquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo. E a do Senhor é ocultar certas coisas. Assim, quando Jesus se alegrou em espírito quando disse: Pai, graças te dou porque escondeste certas coisas dos sábios e revelastes aos pequeninos. Aleluia! Aquele que tudo opera e executa, forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo e ninguém há de se impedir o seu agir como escapar das suas mãos poderosas e braço forte. Operando ele, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. Assim ele nos diz, não há quem possa escapar das suas mãos, assim como operando eu, quem impedirá? Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com ele e dizer: por que fazes assim? Segundo a graça, ele tudo opera e executa a sua perfeita e agradável vontade para aqueles que nele perseveram. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim como é ira e indignação para aqueles que rejeitam a sua verdade e estão a perecer dia após dia, porque ninguém há de se impedir o seu agir. A sua vontade é feita tanto no céu como na terra, e ele é aquele que tem feito grandes sinais poderosos aonde só é possível por meio daquele que tudo opera e executa, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, o amém. Dele é o poder, é o reino, as riquezas e a glória para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.